Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 9 de setembro do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todas as manhãs, estou aqui às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. O mesmo é dizer, interpretar a realidade económica e política de Portugal e também dos outros países que nos dizem respeito a nós. E hoje é sexta-feira! Já estava a pensar que não ia dizer, não é? Bom, antes de irmos ao programa de hoje, vamos só dar aqui algumas notas e depois fazer o disclosure habitual. As notas são, hoje ainda vai haver uma conversa improvável. Vai ser sobre a área automóvel. Nomeadamente, como é que se impõe uma nova marca no mercado. Ontem não houve conversa improvável, mas houve pé de meia. Pé de meia, como sabe, o novo programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro de finanças pessoais. E ontem, como vamos ver a seguir, foi sobre taxas de juro. Eu estive a conversa com a Dina Raimundo, que é a diretora-geral da Twinkle, que é uma das parceiras, das empresas parceiras do programa, o outro é a APFIP, a Associação Portuguesa dos Fundos de Investimento e Património Imobiliário. Já agora, perdão, imobiliário, investimento e património, assim é que é. E estivemos a tentar perceber o que é que se vai passar, e o que se vai passar é preocupante. Nós, nas simulações que fizemos, dão entre setembro de 2021 e setembro de 2022 um agravamento que pode ir de 254 a 300 euros na prestação de quem comprou casa com recurso a empréstimo. Ora, eu sei que estamos a falar de famílias de classe média, em que as duas pessoas trabalham e, portanto, o rendimento é superior a 2 mil euros por mês. Eu sei tudo isso. Mas também sei uma coisa, mesmo para uma família assim, um agravamento de 300 euros no espaço de um ano é preocupante. É o mesmo dizer que a pessoa que está com uma taxa de esforço na casa dos 30%, que é aquilo que eu acho que é limite, eu pessoalmente acho, passar de repente para os 43%. Bom, mas não adianta chorar sobre o leite derramado. Vá lá ver o programa, porque a Dina, na terceira parte do programa, deu uma série de dicas, inclusive deixou um mail para onde as pessoas podem escrever caso tenham dificuldades. Ou seja, a Twinkle oferece gratuitamente para ajudar a pessoa a encontrar soluções. Portanto, olha, mais serviço público neste canal você não poderia encontrar. Bom, agora sim o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, onde está cupom promocional, escreve Camilo e tem logo um desconto de 10%. Agora sim, período antes da ordem do dia, a morte da Rainha Isabel. Olha, eu não tenho expertise na matéria. Eu não pretendo fazer aqui uma análise exaustiva do que representou a senhora e o que vai representar a sua perda. Queria apenas realçar um ponto. Instituições. Eu pertenço ao grupo de pessoas que acha que os países só têm sucesso quando têm instituições. E mais, quando essas instituições são respeitadas. E quando se dão ao respeito. Percebe? As instituições são aquilo que permite que haja continuidade, nomeadamente a democracia. As instituições são aquilo que permite que um país não tenha sobressaltos do curto prazo, da conjuntura. É aquela referência, é aquele pilar para o qual nós olhamos quando percebemos que estamos em dificuldades. Não é nós pessoalmente, é o país em causa. Ora, a Rainha Isabel II era uma instituição. É certo que a morte dela não põe o Reino Unido em dificuldades. Porquê? Porque o próprio Reino Unido foi dos países que nos ensinou a nós, e uma boa parte do mundo, que instituições são uma coisa muitíssimo importante. Vamos ver se quem lhe sucede e também se a própria classe política ajuda agora a reforçar essa mesma instituição, porque o fulano que para lá vai, aos 74 anos de idade, ou lá o que é, por muita experiência que tenha, vai herdar um lugar muitíssimo difícil. Bom, segundo ponto.
Marta Temido foi embora. A pergunta que eu tenho para fazer é, só agora? Não sei quantos, havia aquela direção executiva do SNS para nomear e havia mais coisas, concretizar a tal reforma que estes senhores chamam de reforma sobre o SNS, que está por concretizar, segundo o Presidente Marcelo. Ele ainda não percebeu que tudo o que está ali é uma porcaria, que não serve para nada, e portanto ainda está à espera que concretizem aquilo. Bem, isto é típico Marcelo, como vamos ver a seguir a provar outra matéria. Mas eu deixo só mais uma pergunta. Porquê é que uma pessoa se presta às coisas a que a Marta Temido se prestou? Eu acho que não a honrou, eu acho que não serviu de nada, além de dar cabo do SNS e, sinceramente, fazer fretes a um Primeiro-Ministro ao nível que a doutora Marta Temido fez, não. Banco Central Europeu. Ontem subiu as taxas em 0,75 pontos percentuais, o que custa recuperar a credibilidade. Estes senhores borraram a pintura. Esta senhora no BCE e o senhor Jerome Powell no Federal Reserve Bank. E por isso é que começaram agora a subir violentamente as taxas. Nos Estados Unidos começou mais cedo e é mais pronunciado do que na Europa, mas isto significa que quando os bancos centrais perdem o controle da inflação e quando as pessoas olham para eles e acham que eles já não têm credibilidade, o recuperar isto quer dizer que tem que subir muito mais do que subiria em condições normais, em curto espaço de tempo, com uma penalização grave para a economia, que é aquilo que vai acontecer. Mas o BCE diz que não está em causa a economia europeia resvalar para uma recessão, só se as coisas correrem mal. Isto ontem disse a doutora Sra. Lagarde e conseguiu dizer tudo isto sem se rir. Eu só quero lembrar a Vossas Excelências, estão desse lado, que a Sra. Lagarde, a pessoa que fez esta previsão ontem, é a mesma que andou meses a dizer que a inflação era transitória. Percebe? Portanto, se perguntar assim, é credível? Eu respondo-lhe assim, não se esqueça que quem fez esta previsão foi quem andou a dizer durante muito tempo que a inflação era transitória. E eu acho que isso diz tudo. Ponto seguinte, há autarquias a passarem para o serviço regulado de eletricidade. E a pergunta que eu tenho para fazer é esta. E se forem todas para lá? E se toda a malta que está no mercado liberalizado for para o setor, para a tarifa regulada, o que é que acontece? Já fez esta pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro? Os jornalistas que estendem os microfones e põem as câmaras à frente do inexperiente Duarte Cordeiro, não é inexperiente na política, ele é muito experiente, é naquela pasta, já experimentaram fazer esta pergunta? E eu trago isto à colação porquê? Porque há uma série de autarquias que estão a renegociar os contratos. Uma delas ontem, a Câmara de Gaia, fez questão de dizer que rasgou, como diz o Jornal de Negócios, a notícia do Jornal de Negócios, rasgou o contrato com a Endesa. A Endesa, como sabe, foi aquela empresa espanhola, com filial em Portugal, que provocou a ira do Primeiro-Ministro quando disse que os preços iriam subir 40% ou mais. Ok? A Câmara de Gaia teve Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara de Gaia, socialista de Gema. Já percebeu a relação ou não? Não percebeu? Então eu vou explicar. Eduardo Vítor Rodrigues tem todo o direito, a Câmara de Gaia, de renegociar o que quiser. Só uma pergunta. É assim muito relevante para a sociedade, para a economia, para as empresas, saber que a Câmara de Gaia acabou com o contrato com a Endesa, vai trabalhar com a EDP? É assim muito relevante para o país? Ou era importante para Eduardo Vítor Rodrigues fazer um frete a António Costa? É isto que me preocupa nos autarcas. Não precisam de fazer estas coisas, mas fazem. Por amor, por fidelidade canina, sabe-se lá o que é. Eu, sinceramente, isto mete-me uma nojeira desgraçada, percebe? A malta que faz isto, estes comportamentos, para mim, são de um nojo inqualificável. Pronto. Eu nem sequer conheço o senhor, ok? Conheço de bom dia, boa tarde, falar e não sei. A última vez que o vi foi ali no Festival Marés Vivas, Mel Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Bom, ponto seguinte, as tontices da Presidente da APRE, a Associação Portuguesa dos Reformados, não sei o quê, Maria do Rosário Gama, depois de me terem esclarecido antes de ontem que a senhora é mesmo socialista e pertence a um órgão
socialista, que era coisa que ela devia fazer declaração de interesse de cada vez que fala. Ontem ouvia fazer umas declarações fantásticas, já não me lembro qual é que foi a rádio, a propósito desta solução das pensões. E a senhora dizia assim, não, para já não a vi tão indignada quando via nos tempos da Troika e do Passos Coelho, que é uma pena, não é? Porque nós, quando fazemos este exercício de indignação, devemos nos indignar com tudo, com todas as situações, seja A, B ou C. Mas pronto, quando dá sempre jeito de fazer um frete a este e não fazer àquele. Mas a doutora Rosário Gama, a uma certa altura da conversa, dizia assim, não, mas isto que estas contas estão a ser feitas? Eu também tenho outras contas. A professora Clara Morteira, acho que era Morteira que se chama, eu nem sequer conhecia a senhora, da Universidade de Coimbra, eu quando eu vi a Universidade de Coimbra fui lá de cabelos em pé. É que não sei se você sabe, mas a Universidade de Coimbra tem umas faculdades de economia que são uma coisa pavorosa, tenebrosa, onde eu, sinceramente, nunca meteria os meus filhos. Percebe? Tal é a tontice de extrema esquerda que vai por ali. Mas enfim. E então dizia assim, não, a senhora tem ali umas contas que mostram o contrário, essa economia crescer. Doutora Maria Rosado Gama, sabe o que é preciso para a economia crescer? É não fazer tontices como você, não é? E como os seus capangas no governo. Ou os seus compinchas, desculpe, não é capangas, é compinchas no governo. Já agora, dizia lá assim, o estudo diz que se a produtividade crescer, a gente resolve o problema da segurança social. Eu ia dizer filha, mas não posso dizer porque a senhora tem uma certa idade já, é mais velha do que eu. Mas, doutor Rosário Gama, não está a perceber, pois não. É que o problema é mesmo esse, é a produtividade. Mas sabe como é que se resolve isso? É com tudo menos com o socialismo. E sobretudo menos com aquilo que são os disparates que o seu primeiro-ministro anda a fazer há 7 anos. Aliás, se a doutora Rosário Gama for olhar para o crescimento da produtividade, ela mete a cabeça embaixo da areia. Está a perceber? Portanto, são tontos destes que a gente deve intervir na área pública em Portugal. A senhora é uma tonta, não tem outro nome. É uma tonta, percebe? E depois está a iludir, está a induzir em erro os reformados. Porque os reformados precisam mesmo de perceber que a sua reforma está em causa. Aliás, eu estou farto de divulgar isso, estou farto de mostrar isso com um gráfico que já pus aqui várias vezes, que nem sequer é meu, é da autoria do Ministério das Finanças, como lhe expliquei ontem. Portanto, mais um disparate da senhora. Ainda no período de ordem do dia, hoje ficámos a saber pela manchete do Correio da Manhã, eu já lhe vou mostrar isto, manchete do Correio da Manhã, que diz que os juros da compra de casa vão contar para descontar no IRS. Os juros da casa batem no IRS. Você dirá, isso não é novo? É. Porque a lei dizia que só podia continuar a descontar, a bater no IRS, os juros de contratos feitos antes de 2011. Isto é depois de 2012. Isto é uma das mulheres que o governo está a dar. Repare uma coisa. Opções públicas são sempre opções públicas e são opções políticas. O que está em causa não é isto. O que está em causa é a volatilidade do regime fiscal. Hoje é, amanhã não é. Ontem não era, mas passa a ser. Então e no próximo ano vai ser o quê? Não pode ser assim. Isto não funciona assim. Não corre bem. Tem de haver previsibilidade. Não podemos andar aqui, Maria vai com as outras, percebe? De cada vez que há um problema, que a gente se assusta ou quer dar um jeitinho ali porque o pessoal está à rasca. Percebe? Desculpa a expressão de caserna. Pronto. Então vamos lá aos assuntos de hoje e vamos. Primeiro, a questão do pé de meia, como lhe disse ontem. Só um alerta que quero fazer. Isto não foi a última subida do BCE. Eu acho que agora em outubro vai haver outra. Percebe? Não sei de que dimensão. E não tenho dúvida nenhuma que em 2024, para 2023, vai continuar a haver. Portanto, isto vai ficar feio. Isto vai ficar difícil. Vai ficar difícil para famílias, mas vai ficar difícil para empresas. E vai ficar difícil para o governo. Ou melhor, para o governo, para a República, que somos nós. Porque vamos ter que pagar juros mais caros pelo dinheiro que estamos a pedir emprestado. Atenção às pessoas que defendem déficits, não é? Como aquela gentinha tonta da extrema-esquerda. É que quanto mais déficits a gente gerar, depois mais vai pagar para ir buscar esse dinheiro com o dinheiro emprestado, não é? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Como já percebeu também, a preocupação aqui é rapidamente pôr as mãos na inflação e segurar os preços. Ora, isto não se consegue no curto prazo sem uma política muito agressiva, que é aquilo que a Sra. Lagarde já percebeu que vai ter que fazer. Eu ontem fiquei muito impressionado com as explicações dela a dizer assim, nenhum modelo de cálculo de inflação inclui guerra na Ucrânia, inclui chantagem no gás, inclui Covid. E eu fiquei a pensar assim, bom, a senhora não é mesmo economista. Eu acho que ela é advogada de negócios, não sei quantos, de origem.
Mas repare, até um jurista de negócios de origem tem a obrigação de estudar. Eu também sou da área económica, mas estudei e depois também fui para os Estados Unidos fazer uma especialização. Mas quer dizer, um gajo estuda, não é? Que é para não vir fazer estas figuras lamentáveis que a senhora fez. Eu vou-lhe dizer uma coisa muito simples. A gente não tem nos modelos macroeconómicos Covids, como é que é mais? Chantagem do gás, mais guerra no Ucrânia. Pois não. Mas a gente sabe uma coisa dos livros de economia, que é assim, quanto mais moeda você meter na economia, se o produto não aumentar, você tem subida de preços. Ora, tendo em conta o despejo de piscinas de dinheiro que a senhora Lagarde fez, mais o seu rapaz do FED, nos últimos anos, só havia um caminho. Upa, upa, upa. Isto foi tão conversado que a senhora Lagarde, que de facto ela não é incompetente tecnicamente, ela anda a fazer fretes políticos, percebe? Isso é que é preocupante. Isso é que tramou o BCE nesta história. O resultado está à vista. Bom, acho que já matamos esta história do coiso. Agora vamos para os assuntos principais de hoje. E esses assuntos principais vou já tirar a Carlos César, porque não temos tempo. Vamos centrar em duas coisas. Na questão das pensões, porque ontem houve uma evolução nesta matéria, que é uma desonestidade incrível. E depois a segunda é o professor Marcelo. Eu sei que já vamos com algum tempo, com 16 minutos, mas vamos lá isto. Então é assim. Há uma notícia que lhe vou dar aqui. Isto é novo, mas se calhar você nas próximas horas vai ouvir noutros sítios, mas depois vão fazer de conta que não ouviram na cor da manhã. O Partido Socialista está em polvorosa, com a alteração da regra das pensões. A decisão do Dr. António Costa apanhou toda a gente de surpresa, e estamos a falar dos maiorais do Partido Socialista. Dos senadores, das pessoas com peso, das pessoas com grande peso nas autarquias, foram todos apanhados de surpresa. Está surpreendido? Não esteja. Isto é o modus operandi do Dr. António Costa. António Costa não partilha nada, não fala nada. Repare uma coisa, como é que é possível mexer nas regras das pensões sem envolver os parceiros sociais? Eu sinceramente tenho dúvidas até que do ponto de vista constitucional isto possa passar. Mas pronto. E mais, dentro do Partido Socialista, há gente de peso a dizer a António Costa, atenção, que a gente perde as próximas eleições. Porque mexer nas pensões é aquilo que os portugueses não toleram, como nós vimos com o Traga, não é? Passos Coelho está marcadíssimo por causa da história das pensões. A culpa não foi dele, a culpa foi de Sócrates. Bom, portanto, isto é o que está a passar neste momento do Partido Socialista. Como é que isto vai acabar lá dentro? Não faço ideia. Mas uma coisa é certa. Ou António Costa consegue dar a volta a isto, não sei muito bem como, ou então a coisa vai correr mal para ele. Bem, mas eu disse-lhe há bocadinho que havia novidades em relação aos dias anteriores. E houve. Ontem a Ministra da Segurança Social lá deu a cara para vir dizer, não, isto vai haver aumentos, mas vamos lá ver se a gente se entende. Ninguém tem dúvidas que a partir de 2023 vai continuar a haver aumentos. A questão não é essa. A questão é, se não tivesse havido alteração, os aumentos eram estes. Mas havendo alteração, os aumentos são estes. Está a haver duas retas paralelas? É isto que está em causa. A senhora Ministra do Trabalho não consegue descalçar esta bota. E anda a tentar tirar erros para os portugueses na sequência do que António Costa tinha feito no dia anterior. Que eu também falei aqui ontem. Mas ontem, Ana Mendes Godinho deu uma novidade. Não, vocês não fazem ideia, pá. Se a gente cumprir a lei, repara uma coisa, cumprir a lei, que isto é inacreditável. Se a gente cumprir a lei, a sustentabilidade da Segurança Social cai 13 anos. A sério? Pronto, para aqueles que não percebem, vou explicar. Se nós continuarmos a aumentar as pensões como estava previsto na lei, quer dizer que o sistema entra em ruptura não daqui em 2040, não sei quantos, ou 13 anos mais cedo. Olá! Olha a novidade da doutora Mendes Godinho. Ela é tontinha e não sabia disto. Não? Ela não deve saber fazer contas, mas tem quem lhe faça. Portanto, ela foi avisada para isto. E a pergunta que eu tenho para si, desse lado, é muito simples. Então esta senhora não dizia há 2 semanas, mais o patrão dela, que isto não tem o maior aumento sempre das pensões em Portugal, 8%, não sei das quantas, 5%, não sei das quantas, não era? Não, 8%. Era isto, não era? Então espera aí, o que é que aconteceu entre há 2 semanas e há esta semana? A senhora teve daqueles lampejos, assim, aquela gotinha do Espírito Santo que lhe entrou pela cabeça? Ou foi outra coisa qualquer? Bom, isto é de uma falta de vergonha
que eu não encontro paralelo em 50 anos de democracia. Ok? Nem no maluco do Vasconcelos. Mas mais grave do que isso. É que eu não sei se você percebeu já, mas isto é um rompimento de um contrato social. Que era aquilo que estes senhores do PS acusavam a Troika. E o Passos Coelho, que era o desgraçado gestor da insolvência. Ele nunca foi primeiro-ministro, foi gestor de insolvência, percebe? E estão agora estes tipos a fazer de conta, percebe que não sabem o que está a passar. Quiseram passar uma reforma por entre os pingos da chuva, tramaram-se. Bom, mas agora vamos mais longe. O que é que aconteceu para o governo mudar de ideias tão rápido? Olha, eu suspeito que foi uma coisa muito mais grave, que não está a ser contada ao país. Eu estou atrás da história, já tive algumas informações e garanto-lhe que ainda é de voltar a esta matéria. Porque esta mudança il milionazo, assim em tão poucos dias, com esta gravidade, não acontece por acaso. Bem, alguém fez contas e obrigou o governo a mudar de discurso de certeza. Ok? Bem, agora vamos para uma história que eu já lhe tinha contado aqui várias vezes e disse que ia falar, que é o comportamento do Presidente da República nesta matéria. É de uma pobreza, é de uma rasteirice, percebe? É de uma falta de noção que eu nunca pensei que nós viéssemos a ter no Presidente da República. Vamos lá começar. Desde que esta história começou, em que o PSD começou a fazer propostas, e depois o PS disse que ia responder, e não sei quantos, não sei se superou. Primeira resposta de Marcelo. E foi muito importante o papel do PS nesta matéria, porque foi primeiro. Mas depois, não sei se repararam, mas isto há um consenso. Entre o PSD e o PS não há consenso nenhum. Ao Marcelo dá jeito muito grande que haja consensos. Bom, primeiro. Segundo, não devia ter metido sequer o PSD naquela história. Bom, depois, repare, o Marcelo é o fulano que dizia há 2 meses que não era urgente. Apoios não sei o quê haviam de chegar em setembro. Agora já eram urgentes. O Marcelo era o presidente que dizia há uns 4 meses que a inflação era transitória. Agora descobriu que não é. Está a ver, isto não é um presidente que... Quem um dia o chamou de catavento, não sei quem é que foi, deve ter tido toda a razão. Devia conhecê-lo muito bem. Quem ainda anda a chamar de caniço, cabana com o vento, a mesma coisa. Isto não é um presidente. Percebe? Isto é um bonequinho que vira com o vento. E pá, sempre com a preocupação de safar o rabinho, percebe? Para não levar uma injeção. Bom, mas mais. Repare uma coisa. O que é que aconteceu nas horas seguintes ao governo ter divulgado o pacote? Marcelo disse, não, acho muito bem, aquelas 2 medidas já está promulgado. Então, espera aí. O Presidente promulga um conjunto de medidas que consagram uma reforma do sistema de pensões sem avisar o país. Sem avisar o povo português. Sem dar um pontapé no baixo ventre do governo e dizer assim, vocês não podem mexer nas pensões sem haver diálogo social. Isto é um Presidente. Isto é uma vergonha, percebe? Como eu costumo dizer várias vezes aqui, pela primeira vez na história da democracia, nós temos um Primeiro-Ministro e um Presidente que são uma nulidade completa. É que às vezes era o contrário, um compensava o outro. Aqui são os dois uma nulidade completa. Percebe? Isto é da maior gravidade. E, infelizmente, não vejo jornalistas a falarem disto. Bom, mas não acaba aqui. Então, espera aí. Isto foi o quê? Foi pressa de ir a correr atrás para tranquilizar a malta, dizer assim, este gajo está aqui a favor das medidas de apoio aos portugueses? O Marcelo não percebeu porra nenhuma, desculpem lá a expressão, do que lhe entregaram e não percebeu que o governo estava a fazer uma reforma da segurança social sem anestesia. Eu não sei qual delas é que é verdade, mas sei que qualquer uma delas é preocupante. Seja frete ao governo, seja o tipo não percebeu nada do que lhe meteram na mão. Um presidente é suposto ter assessores. E é suposto não correr a promulgar coisas sem ouvir os assessores e perceber o que está em cima do que está na sua mesa. Certo ou errado? Bom, é isto que nós temos pela frente. É esta república, é esta democracia que nós temos pela frente. Eu só espero que nos próximos dias o Sr. Presidente da República tenha o cuidado de vir retificar o papel lamentável que fez nesta questão das pensões. Isto é da maior gravidade. Não se muda o sistema de pensões sem falar com os portugueses. Durante a Troika houve conversas com parceiros sociais. Está a ver? Como em 2007 houve entre o Vieira da Silva e os parceiros sociais. Este é que é o ponto. Portanto, o país não pode
não pode aceitar isto. E eu espero que as forças vivas, os comentadeiros, os freteiros e a malta agora faça manifes. Isto que está a fazer é uma vergonha. Percebe? Isto é comer as papas na cabeça dos pensionistas. Eu espero que desta vez, quem andou a fazer aquelas figuras durante a Troika, saia para a rua e diga ao Dr. António Costa: o senhor não pode mexer nas pensões nestas circunstâncias. E, sinceramente, um Conselho ao Presidente da República, pá, borra a cara, sinceramente, depois do que acabou de fazer nesta história. Bom, 7.300 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Até logo, por volta das 14, 15 horas, com a conversa improvável. Tenham um grande fim de semana. Eu voltarei na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado e tenha um bom fim de semana.